Olá pessoal, mais um episódio começando aqui, Loucos por Varejo. Hoje temos a participação de uma convidada super especial. Bom, vocês sabem que o nosso programa é feito de informações do varejo, do comércio, mas Loucos por Varejo também é história e cultura. Em alguns episódios a gente até passou por alguns fatos que culminou no comércio, né? E hoje vamos trazer um pouco de história do comércio. E para trazer aqui mais informações, mais base de conhecimento para que vocês possam estar cada vez mais munidos de coisas inteligentes e coisas que fizeram os fatos acontecerem e muitas coisas, quando a gente começa a conectar, chegar no momento que nós estamos hoje, trago aqui para conversar com a gente hoje Tupá Guerra. Tupá, só antecipando, Tupá tem um projeto, ela vai explicar para vocês, também um podcast super legal, super interessante, e para nós hoje vai ser uma honra poder trocar um pouquinho de ideia e trazer um pouco de história para vocês. Tupá, obrigado pela presença aí com a gente. Que isso, obrigada, eu que agradeeço a oportunidade de participar. E é porque falar de história é muito bom, né? E daí eu acabo, se é para poder falar de história, eu tô feliz. É, da abertura, né? E hoje nós vamos bater um papo sobre isso, sobre a história do comércio, como que alguns fatos, alguns acontecimentos foram primordiais para que a gente chegasse hoje no estado que nós estamos com relação ao desenvolvimento de negócios, ao varejo. A gente sabe que tem todo um processo institucional envolvido, mas também uns fatos históricos que foram realmente que trouxeram até mesmo algumas questões de legislação, algumas questões de cultura, algumas questões relacionadas também a processos humanos, né, que foram necessários. E a gente vai trazer um bate-papo aqui super legal, super descontraído, bem à vontade, para a gente poder seguir em frente. E Tupá, fala aí um pouquinho do canal da Tupá Guerra. Então, nesse mesmo estúdio, nesse mesmo local, eu gravo uma Tupá no Tempo, que é um programa sobre história em geral. Claro que eu puxo a sardinha para as coisas que eu gosto, eu estudo antiguidade, eu estudo religião, mas eu recebo convidados para falar de vários outros temas de história. Então, se as pessoas quiserem apertar, entrar no canal, ver as coisas, é bem legal. Ó, tá aí a dica, pessoal, vale a pena, entrem lá, muita gente, milhares de pessoas já acompanham a Tupá, então assim, vale a pena, tá? Uma dica muito especial para vocês. E vamos seguir aqui então. Tupá, a gente quando fala um pouco de história, de comércio, né? A gente começa a pensar, poxa, como isso tudo começou? Os primeiros indícios realmente de um câmbio, de uma troca entre pessoas, que isso começou a rentabilizar. Como é que você enxerga dentro de todo esse conhecimento que você tem, essa profundidade que você tem histórica, o comércio, né? Como é que a gente define essa visão de história de comércio, História né? do comércio, né? Interessante, né? É bem curioso, porque quando a gente pensa muito para trás na história, é difícil saber exatamente as coisas, porque a gente não tem relato escrito, a gente não tem... As evidências são muito poucas, né? Então, o historiador é tipo um detetive mesmo. A gente chega depois do que aconteceu e tenta descobrir, claro, desbravar e com os nossos colegas da arqueologia e tudo mais. Então, a gente tem algumas evidências possíveis de comércio mais ou menos há 50 mil anos atrás. Uau! Uau. É recente, né? É recente. Tem só um pouquinho de tempo que os humanos estão trocando coisas. E daí não é o comércio tanto, né, a invenção do dinheiro e tudo mais, isso vai variar um pouquinho de região para região, mas como que a gente sabe que teve algum comércio? Quando a gente começa a ver produtos de uma região em outra região. E alguns desses primeiras coisas que a gente vê são contas de colar, são artefatos, tigelas, enfim. Então, a gente vai vendo esses artefatos, a gente vai encontrando eles em lugares onde eles não são originalmente, e isso mostra pra gente que alguma troca houve, né? Senão aquele objeto não estaria ali. E a partir daí a gente começa, então, sei lá, se você encontra um pedaço de uma conta de colar, ou uma pedra, ou enfim, alguma coisa nessa região aqui, e hoje em dia a gente tem como rastrear a partir de questões químicas, etc., de onde que ele veio. Biológicos mesmo, né? É bem a partir de microscópios e coisas. Essa parte aí. Mas aí a gente consegue também decevar, não, isso daqui provavelmente veio da região tal. Aí você vai lá na região tal e vê o que tem de evidência naquela região, se tem alguma outra coisa. E daí, às vezes, você encontra coisas da região que você encontrou a primeira coisa na outra. E daí você fala, bom, então alguém trocou aqui. Houve-se uma troca. Houve uma troca. E a partir daí, então, a gente fala, não, então, ok, isso daqui mostra um comércio. Essas trocas podem ser trocas de presentes, né? Elas podem ter sido, porque antigamente existia isso, né? Eu vou visitar uma nação,
eu levo um agrado, um presente, né? Isso pode ter sido acontecido. Entendo que pode ser que aí comece a ter realmente essa... Poxa, você tem um produto ou uma obra que me interessa, gostei que você me deu de presente e tem minha gente aqui que quer esse tipo de negócio. Acho que pode ter sido... Tem um pouco isso. Tem um pouco disso, né? Tem um pouco isso e tem muito a questão de que tem coisas que só se produzem numa região. Hoje em dia menos, né? Porque hoje em dia com mais tecnologia e tal, mas tem muita coisa, isso daqui produz só aqui, isso daqui produz só lá, então vamos trocar. E daí você tem um dos primeiros grandes problemas do comércio, que é como a gente vai avaliar o valor dessas coisas, porque todo mundo acha que o seu é mais valioso que o outro. Sim. E daí você vai ter essa dificuldade, né? E você vai ter... Cada sociedade é muito, muito diverso, assim. Cada sociedade vai chegar numa forma diferente de como ver isso, como precificar. E quando a gente fala de precificar aqui, eu não tô falando necessariamente de dinheiro, né? Mas Sim, assim, o não que monetário, eu consigo, né? como que eu troco isso por aquilo. Como mensura o valor disso, né? Isso, essa é a dificuldade, valor, né? E você vai ter... Só que a gente consegue ver... Por que a gente sabe que não é só presentes também? Porque a gente começa a ver a mesma coisa em vários lugares da mesma cidade, numa quantidade maior. Um volume maior. Se fosse só um presente, a gente veria só uma vez, né? Então, quando a gente começa a ver em volume maior, a gente começa a falar, então, provavelmente aqui tinha uma questão. Além disso, na arqueologia, eles estudam por camadas as coisas, o que é muito legal. Então, você consegue ver, por exemplo, nessa camada aqui, que é a camada mais antiga, tem menos casas. Aí, de repente, na próxima camada tem mais casas. E na próxima camada também você vê um aumento de alguma coisa. Então, você fala, então provavelmente o comércio fez essa região mais rica. Porque começou a ter mais cidade, começou a ter mais coisas. Se desenvolveu algo ali naquela região. E daí, com isso, é esse tipo de vestígio que a gente vai trabalhando. E a gente sabe mais pra frente, né? Porque eu tava falando de 50 mil anos, mais pra frente... Quando a gente vai tendo mais coisas escritas, vai ficando mais fácil de interpretar e entender essas grandes civilizações de comércio. Os registros já começam a apontar realmente aquela experiência, aquele histórico, né? Isso. Eles começam a realmente relatar aqueles fatos. Isso, né? E a gente começa a ver realmente rotas de comércio, né? A gente conhece muito, acho que a maior parte das pessoas lembra de estudar na escola, talvez, a Rota da Seda. Rota da Seda. Mas existem muitas outras rotas. A ideia de que no passado as pessoas ficavam quietas e paradas não é muito verdade, assim. A maioria das pessoas ficava na própria cidade, mas você tinha muitos comerciantes. E esses comerciantes levavam esses bens de um lado para o outro. E a gente tem, por exemplo... Daqui quase 4 mil anos atrás, a gente tem na Síria, na região ali da Ásia, um pouquinho mais para perto aqui da África e da Europa, a gente encontrou umas bibliotecas. Olha aí, pessoal. Fantástico. Hein? E essas bibliotecas, eles anotavam em pedaços de barro. Como se uma carta, se eu ia mandar uma carta, se fazia um pedaço de barro, escrevia nesse barro e mandava para a pessoa. Ela recebia aquele pedaço de barro. E lia. E a gente encontrou essas bibliotecas, especialmente na cidade de Ur e outras cidades ali, região mais ou menos que hoje é o Iraque, por ali. E o que dizia essas cartas? Então, essa que é a parte legal. Curioso. Tem uma das cartas, a gente tem a mais antiga reclamação de um cliente da história. Pessoal, presta atenção. É, né? Olha o Código de Defesa do Consumidor. É muito bom. Então, que legal. Qual era o relato disso? Então, a gente encontrou essa carta, na verdade, a gente não encontrou numa biblioteca. A gente encontrou na casa de um cara, que a gente sabe o nome dele. A gente sabe que ele morou lá. O nome dele é Eanazir. Eanazir. Ele viveu há mais ou menos 4 mil anos atrás. E ele era um comerciante de cobre, então ele vendia cobre. E isso era uma coisa difícil na época, porque você tinha que... O cobre estava num lugar muito longe, então ele tinha que ter toda uma rede de pessoas para conseguir ir lá na mina de cobre, comprar o cobre, trazer o cobre de navio, e ele revendia o cobre, né? E ele tinha um certo poder, uma importância. Isso tudo na matéria bruta ainda, isso, né? Bem matéria bruta. E daí ele vendia para outras pessoas produzirem outras coisas, enfim. Uhum. E daí... A gente tem as cartas de um cara especialmente chamado Nani, que reclama que a qualidade do cobre é péssima. Ele comprou cobre com Eanazir e ele faz uma carta reclamando que o cobre é de péssima qualidade. Foi aí que saiu o Reclame Aqui, né? Isso. É o primeiro Reclame Aqui. É o primeiro Reclame Aqui. Que legal. E ele reclama que o cobre é de péssima qualidade e ainda reclama que o emissário que ele mandou para fazer comércio foi maltratado pelo Eanazir. Olha isso. Então, a qualidade do produto e o tratamento com o cara que ele mandou. A logística, teve um problema de logística Teve um também, problema né? ali de logística. Isso é bem interessante. Só que a gente sabe mais, porque a gente não tem só as cartas dele. Primeiro, a gente não sabe por que ele guardou um monte de carta de... Pra que esse homem tá guardando carta esses de... relatos, esses registros, né? Qual a finalidade desses Qual a registros? finalidade? Pode ser
que naquele momento, naquela sociedade, ele precisasse manter na loja dele essas cartas à vista? Pode ser. Okay. Como uma forma de outros clientes saberem o que já aconteceu. Ou pode ser que, na verdade, lá ele tinha orgulho disso. Eu não sei. Não tem como a gente saber o contexto. Ou como um próprio diário, né? Um próprio relato de um fato, né? Ele quis registrar um fato, né? Isso. A gente não sabe por que ele guardou, mas ele guardou. Mas a gente sabe que já existia justiça, já existia governo, existia tudo isso. Então a gente sabe que, provavelmente, o cara mandou por escrito a reclamação, porque depois, quando ele fosse processar o Ea Nasir pela qualidade do cobre, ele tinha provas de que ele reclamou antes. Olha aí. E que ele não só tá processando do nada. Como diz o outro, né? Pra botar nos autos. Isso, pra botar nos autos. 4.000 anos atrás. Imagina. Porque a gente sabe também que na justiça, naquela região, você precisava ter feito uma tentativa de resolução antes. Você não podia só ir na justiça e reclamar. Você tinha que ter conversado com a pessoa do negócio antes. Pequenas causas. Isso. Eu tô fazendo o que você tá colocando. Tô trazendo pra nossa realidade. É isso aqui, que é bom. Né? Não, nem tanto pequenas causas. Tipo, você tinha que entrar com o serviço de atendimento ao consumidor primeiro. Não podia só. Você tinha que ir no saque. Você não podia só chegar no juiz primeiro. Você tinha que ir no saque primeiro tentar resolver. E daí ele coloca. E é possível que ele dá uma exagerada ali nas coisas pra dar o melhor, assim, né? O Nani tá ali falando, olha, dá mais peso, né? E o representante comercial que ele mandou, que ele disse que é maltratado, nesse período, nessa região, ele era provavelmente uma pessoa escravizada. O valor da vida dessas pessoas era um pouco menor. Então é possível que ele tenha sido espancado ou que ele tenha sido humilhado, maltrato, né? Não, mas espancado, talvez cortado um dedo, alguma coisa assim um pouquinho mais violenta. Era mais severo, né? E daí ele vai reclamar, porque ele vai dizer, se eu mandei a pessoa que meu representante comercial, você bateu nele, não pode. Agora ele perdeu um dedo, como que ele vai trabalhar pra mim de novo? Enfim. Então ele vai colocar isso. A gente não tem a regra dessa cidade específica, mas a gente tem de algumas cidades em volta e a gente vai montando ali. A gente tem, provavelmente a regra era parecida. A gente não tem para o comércio de cobre, mas a gente tem para o comércio de vacas. E a regra era, se você vendeu uma vaca com defeito, né, e você não avisou antes, você não falou, olha, essa vaca aqui, sei lá, não dá leite, ou enfim. A pessoa que comprou a vaca, ela tem direito de ser ressarcida pelo preço da vaca e pelo custo que ela teve de ir até você comprar a vaca. Até porque, antigamente, as distâncias, então, assim, isso levava, poxa, teve todo um processo logístico, caro, né? Pra conseguir comprar, e daí você... E chegar lá se deparar com não era o que você esperava, havia comprado, né? Então, além do dinheiro da compra em si, você também tinha que ser ressarcido pelo preço que você gastou na viagem, pelo preço que você... Então, provavelmente, essa troca de cartas aí, reclamando do cobre, tem a ver com isso. Legal. E é interessante que não tem só uma, tem várias cartas de pessoas. Então, é possível que o Nani mesmo fez comércio com a Ea Nasir de novo, porque também não tinha tanta gente assim vendendo cobre. Mas também tinha um pouco de barganha ali, dele mandar uma carta reclamando, então na próxima vez, eu te dou um desconto, eu te dou... Então, tinha essa coisa ali também da negociação, né? Não, muito legal, gente. Pessoal, vai curtindo aí, compartilhando. Olha o contexto, né? Como a Tupá tá trazendo aqui pra gente fatos históricos, registros históricos, realmente, tá? E o quão importante é pra gente realmente fazer esse mapa de conexão com o mundo hoje que a gente, né? Então a gente brincou aqui de saque, de reclama aqui, primeira carta, né? De reclamação de um consumidor. É importante a gente trazer isso. E aí, Tupá, entra muito numa questão, quando havia-se, então, essas civilizações que faziam esses pequenos comércios acontecerem, e aí entrando também no universo de rotas e etc, né? A gente começa a ter também essa questão de desenvolvimento, era muito primário, né? Então, era muito produto agrícola, eram produtos, né? Então, da primeira linha, né? E de matéria-prima, né? Muita coisa de luxo. Né? Minério de luxo, ouro. Não só. Também ouro e tal, mas as elites... sempre consumiram coisas de luxo. E sempre a ideia de mostrar que você tem mais, a ideia de mostrar que você é uma pessoa que tem acesso a luxo sempre existiu nas grandes elites. Então, muitas vezes são produtos muito refinados também. Então, você tem esse comércio das coisas mais básicas, mas você tem comércio de produtos muito refinados, como tecidos que são só feitos na região tal, joias... Perfumaria, né? Perfumaria. Então, tudo... Tem esse lado do mercado de luxo mesmo, que a gente sabe que não seriam coisas acessíveis para todo mundo, mas que eram uma parte importante do comércio, dependendo... E daí uma parte também do perigo de ser comerciante, porque você vai viajar de uma região para outra, carregando coisas muito valiosas. O risco de ser assaltado é grande. E daí, com isso, também os governos vão tentando criar uma infraestrutura, porque para o governo é bom
que mais gente traga valor, itens de comércio coisas, e valor, né? porque isso faz a economia girar. Então, você vai ter os governos começando a pensar em formas de proteger também os comerciantes nessas rotas. E é por isso que você tem rotas mesmo, porque daí você vai ter uma estrada maior, onde todo mundo passa, e você vai começar a ter uma infraestrutura tem hotel no caminho, porque parte desse comércio está sendo feito a pé, né? Sim. E ter proteção, ter guardas, enfim. Então você vai tentando fazer uma infraestrutura para ter mais comércio. Isso a gente pode linkar com relação ao governo entrega isso porque movimenta a economia, mas ao mesmo tempo também, ao movimentar a economia, eu também posso começar a taxar sempre esses serviços, Sim. né? Então, teve um episódio que a gente gravou, que a gente falou muito sobre a questão de impostos, etc. Um pouco mais técnico. Claro. Mas eu acho que daí parte também esse princípio de ter que taxar para me te entregar uma infraestrutura mínima para você trafegar, né? Também. Então, você vai ter a taxação justamente para essa infraestrutura e você vai ter taxação também da ideia os governos se protegendo mesmo, né? E protegendo os seus próprios produtores da região. Porque a ideia vai ter produtores que produzem as mesmas coisas dessa região, vindo de outros lugares, com preços melhores, e daí o pessoal daqui vai reclamar com o governo, vai peticionar para o governo, não, taxe os produtos que vêm de fora. Deixa mais equilibrado, Isso. né? Ou então, né, uma proteção, um certo protecionismo ao produto local. Isso vai acontecer já desde muito tempo, assim. Fora isso, o desenvolvimento de tecnologias para você viajar com mais facilidade e levar as coisas. E voltando para a taxa, que é interessante, né? A gente vai começar a ver o desenvolvimento de cidades muito prósperas, que são cidades comerciais, que são entrepostos comerciais. Elas são cidades, assim, que produção daquele lugar pouca coisa, mas eles são lugares onde todas as caravanas têm que passar. Então, todo mundo que está viajando vai parar ali. Então, você tem uma taxa para você passar ou uma taxa para você ficar hospedado. E isso vai trazer muito dinheiro para algumas cidades. Desenvolve algumas cidades. Por isso que hoje, inclusive, o efeito hoje de muita cidade, por que essa cidade é muito desenvolvida, né? Talvez por ser ponto de rota comercial, né? Com certeza. E até no Brasil, né? Se a gente pegar, principalmente na região mais sul, assim, onde eles faziam, que é o pessoal que fazia travessia de gado. As rotas dos tropeiros. Os tropeiros, né? Então você passa assim, tem rotas do tropeiro, né? No sul a gente tem as rotas de viagem que você passa, aí tem um ponto falando, esse ponto aqui é onde eles paravam, onde eles dormiam, onde eles consumiam os hotéis, depois eles seguiam viagem. Aí você observa que tem realmente uma lógica de desenvolvimento um pouco melhor em alguns municípios, que é justamente rota de tropeiros, né? Que você falou, né? E no país todo tem isso, né? Assim, as cidades que são, especialmente daí as cidades que ficam em lugares em rotas, assim. Então você vai ter grandes cidades do mundo, são cidades que cruzam caminhos, né? Cruzam caminhos, então, em grandes rios e portos, isso é bem interessante. Mas se a gente pensar em cidades como Bagdá, como Istambul, é uma cidade também, que são cidades que ficam em áreas em que a geografia do lugar facilitava as pessoas passarem por ali. Então, ali era o lugar mais fácil para passar aquela rota, e daí aquela cidade acaba ficando muito importante, né? Uma outra cidade que é bem interessante, que é uma cidade comercial, é Petra, que é uma cidade que ela ficou perdida por muito tempo, porque aquela rota comercial deixou de existir. Mas por que ela deixou de existir? Foi uma questão de guerras e mudanças de governos, e as pessoas deixaram de morar naquela região, e daí aquela cidade deixou de existir. Inclusive, Petra é uma cidade interessante porque ela fica esquecida por um bom tempo. Assim, as pessoas que moravam perto dela sabiam que tinha ruínas ali, mas assim... Não era mais aquele polo de atenção. Isso. E as descrições da antiguidade falam de uma cidade, assim, é muito bonito. As descrições falam de muita água, jardins, e tinham lugares para as caravanas pararem, tinham lugares para os camelos, enfim, tudo isso que era naquela região, uma região de deserto, né? Mas se a gente pensar mesmo hoje em dia, sei lá, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é uma cidade que existe muito por conta do comércio, né? Ela é uma cidade muito comercial nesse sentido. Muita gente acaba indo mudar para lá, é uma cidade nova, e muita gente vai mudar para lá justamente por causa dessa questão do comércio. Então, o comércio, ele vai ajudar a desenvolver essas cidades, e daí tem várias curiosidades ao longo da história de como que, muitas vezes, dominar a cidade que fica no caminho é mais importante até do que dominar a própria rota. A própria rota. Porque ali você consegue Porque ela é um ponto de assistência, ela se torna um ponto de assistência, mas também um ponto de concentração, porque é até isso que eu ia te perguntar, porque, vamos lá, a gente tinha as rotas, né, comerciais, tinha esses pontos estratégicos
para facilitar a logística, até porque era viagem de dias, meses, né? Às vezes, então, dependendo. mas ao mesmo tempo ela se tornava um ponto de câmbio mesmo. Sim, de né? mercado. É ali que ela fazia ali. Eu pegava uma tropa subindo, outra descendo, se encontravam ali. Muitas vezes acontecia nessa cidade também o desenvolvimento de negócios. Sim, né? sim. E aí a própria necessidade de atender isso, que começa os pequenos mercadinhos, as pequenas tendas, né? Eram tendas, né? Eram por tendas, né? E muitas vezes, e daí já pulando no tempo, indo mais para a Idade Média, né? A gente vai ter, muitas vezes, um lugar onde todo mundo, naquela região, todo mundo, mesmo um comércio pequeno, tá? Todo mundo, você produzia leite, eu produzia ovo, não sei o quê, e a gente combina, porque as pessoas conhecem, elas combinam, tal dia a gente se encontra em tal lugar, todo, sei lá, primeiro domingo do mês a gente se encontra para fazer trocas. E eventualmente as pessoas vão percebendo que talvez seja mais lucrativo ter um lugar fixo ali. E com isso as cidades vão se desenvolvendo como cidades-mercado mesmo. E nas rotas comerciais também, porque se aqui sempre param os mercadores, e aqui é um cruzamento de vários, tem mercador de lá vindo, faz muito sentido que esse lugar seja um lugar de comércio. E daí isso vai estabelecendo também que as pessoas vão lá só para fazer comércio. E assim você vai tendo essas grandes cidades-mercados. E se a gente pensa, isso vai ser muito interessante, especialmente no mundo árabe, essa tradição das medinas e desses mercados, que são grandes pontos comerciais que levavam comércio para o mundo todo. Cruzava-se essas rotas, esses mercadores aí no caminho, né? E a gente pensa muito na Europa como um lugar importante, mas é interessante pensar que a Europa só vai começar a ser um lugar mais interessante em termos de comércio, em termos de domínio de dinheiro mesmo, a partir lá de 1500 quase. Muito antes disso, são as outras cidades, tipo Bagdá, são essas cidades que são as grandes cidades de comércio. Então, se você queria um lugar com muito dinheiro e muita riqueza, você ia pro que a gente chama de Oriente. Entre aspas. A Europa ninguém ligava. A África também tem grandes rotas comerciais e muito importantes. E a América daí vai ter um sistema só daqui, porque a gente não se comunicava tanto com lá. Até porque é mais recente também, né? Mas mesmo há mais de... A gente sabe que pelo menos 10 mil anos... Tem evidência de comércio de 5 mil anos e coisas assim no continente americano também. Que legal. Legal. Então, as populações daqui também se organizavam nas suas rotas de comércio, né? Legal. É bem legal de ver. Muito interessante. E tu, para dentro dessa tua experiência, dessas suas missões aí, né, essas descobertas, o que você enxerga que acontecia na Idade Média, ou talvez um pouco mais antiga, ainda se manteve uma cultura muito característica daquela época até hoje, né? Principalmente falando ali de Oriente Médio, né? Eu digo mais realmente pequenos comércios, assim. Tem muitas tradições que se mantiveram, assim, né? Então, especialmente quando você vai para lugares menores e quando você pensa em produtos menores, assim. Então, você tem indústrias que se mantiveram, tem indústrias que se perderam, e isso é bem interessante de saber também, porque às vezes a gente tem a impressão que na história a gente só acumula conhecimento. E não é verdade. A gente perde um monte de conhecimento também. Um exemplo interessante é um tecido. O comércio do tecido, ele é bem interessante. O tecido é uma das coisas que vai... Porque todo mundo precisa se vestir, né? Sim. Roupa é um negócio que todo mundo usa. Sim. Mas não, a média dos lugares usam roupa, especialmente quando é frio, enfim. Então, a produção de tecido é uma coisa que vai ser desde o tecido rico e fino, que eu estava falando antes, mas o tecido do dia a dia também precisa ser produzido. E daí, você sabe que a gente tem indústrias que se mantiveram de tecido, mas a Revolução Industrial muda muita coisa. E algumas indústrias de tecido se perderam. E um exemplo interessante é um exemplo na Índia, que existia a produção, se eu não me engano, em Dhaka, que é o Dhaka, enfim. Mas era um tecido muito, muito fino. Ele é praticamente transparente. E as pessoas... Mas de alta qualidade? De altíssima qualidade, praticamente transparente. Ele é bem fininho, bem resistente. E ele... Lá por 1700, ele ficou muito famoso e se comprava muito esse tecido. Mas ele era muito caro. E, eventualmente, com a industrialização e outros tecidos ficando mais baratos, a produção desse tecido foi baixando. E meio que morreu todo mundo que sabia fazer. Tá. E daí a gente não sabe direito como fazia. A gente tem algumas ideias, tem pesquisadores da área, inclusive hoje, tentando reviver essa tradição, entender. Isso. A gente sabe que um dos problemas são mudanças climáticas, porque a planta que eles usavam para fazer um algodão específico, talvez a gente não tenha mais ele, porque ele tinha fibras mais longas. Fibras mais longas fazem você poder tecer melhor. E as pessoas que sabiam fazer ele também foram morrendo e se perdeu. Esse é um exemplo meio besta, mas eu acho interessante mas faz pra muito gente... sentido. Pra gente ver que tem muita coisa que se perde também. Sim.
Mas, ao mesmo tempo, as tradições de comércio também se mantêm. A ideia do comércio, ela meio que se mantém, né? A ideia de você trocar produtos, a ideia de você desejar produtos que não tem na sua região, a ideia de você pensar em impostos para poder fornecer uma infraestrutura melhor, a ideia de você, do protecionismo, que a gente vê até hoje, as grandes guerras comerciais, né? Os monopólios. Os monopólios. E se a gente pensar hoje a própria ideia de ter uma organização mundial do comércio para tentar, né? Balizar um pouco, né? Equilibrar um pouco. E daí, então, tudo isso tem uma longa história, uma longa tradição, né? E a própria ideia de... A gente continua fazendo comércio por navios, né? Parte considerável do que a gente compra vem de navios de uma região para outra. Só que hoje está muito mais rápido e muito mais fácil. Mas quando a gente vê uma guerra que impede uma passagem... Os impactos, né? são... E os impactos já existiam na antiguidade. Sim. Então, por isso que era tão importante você controlar. As nações queriam controlar essas regiões, os portos, os estreitos. Até hoje, né? Então, exatamente. Por isso que eu falo, é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Porque isso faz você controlar o comércio da região. E a ideia de cobrar impostos para passar por determinado lugar, e daí a gente vai pensar o canal de Suez, o canal do Panamá. Todos esses lugares são rotas de comércio, né? E é isso que está movendo. Eu digo isso que está movendo, mas assim, eu acho é simplista a gente dizer que é só o comércio que move o mundo. Porque, gente, né? Tem gente aí, tem muitas outras coisas. Acho que existe uma questão humana mesmo, de desenvolvimento mesmo, né? Tem amor, tem raiva, tudo isso tá no disputa, né? A própria disputa, né? Então, e que leva realmente às ações relacionadas ao sentimental mesmo, né? De eu sou melhor, eu produzo melhor e etc. Mas o fato é que realmente a história já traz que existiam-se pequenas ações que levavam para esse tipo de sentimentos de querer fazer o melhor. Isso. Né? Então, como você colocou, por que hoje as pessoas estão tentando descobrir o segredo desse tipo de material têxtil? Qual é o fundamento? É mais histórico ou isso é histórico, mas tem uma pegada também de transformar isso em algo comercial na frente? Provavelmente os dois, né? Assim, tem uma coisa de guardar a tradição e de achar interessante a pesquisa e tal, mas provavelmente também tem, e daí a gente pensa de novo em mercado de luxo, né? É muito interessante ver como o mercado de luxo ele existe há muito tempo, né? Assim, eu acho que às vezes a gente pensa um pouco no antigo como uma coisa mais primária e menos... Mas o luxo sempre existiu. Sim. Até porque tinha reis e... Isso, né? Se a gente pegar, não muito antigo, mas eram coisas suntuosas, né? Era suntuoso. O rei tinha que usar com linhas de ouro, fios de ouro. A ostentação sempre existe. A gente só muda como que a gente vê a ostentação. Porque é interessante, né, isso. Uma outra coisa que eu acho que a gente aprendia muito, tal pessoa é boba, trocou tal coisa por tal coisa. Mas para aquela pessoa, aquilo valia muito. O valor daquilo, né? Mas isso é muito comum na minha região. Tá, mas na outra região não é. Um exemplo bem interessante é a ametista, que é uma pedra que na Europa, Ásia e África não existe muito. Então ela foi considerada uma pedra muito preciosa por muito tempo. Até a América, onde tem ametista pra caramba. E daí o valor da ametista caiu. Mas quando você vê joias feitas de ametista na Idade Média, elas eram joias muito super caras. Valiosas. Talvez até mais que o diamante hoje. Talvez. Assim, eu não sei exatamente, mas sim. Então, o valor da ametista também estava relacionado com isso. Outra coisa que eu acho super curiosa, falando em valor de metais e coisas, é que a prata... Muita gente acha que o ouro vale mais porque tem menos ouro no mundo. E não é verdade. Tem menos prata no mundo do que ouro. Mas tem um valor social do ouro que acaba valendo mais. Então não é só uma questão de escassez. É associado à história do ouro também? Também. A prata tem uma questão, ela corrói com muito mais facilidade. O ouro não. O ouro é um metal mais estável e mais durável. E tem uma questão de gosto também. Enfim. Sim, claro. Então o ouro acabou virando um metal mais valioso, a despeito dele não ser o mais raro. Entendi. Porque nem sempre a coisa mais rara é a mais valiosa. É mais valiosa. Porque nem sempre você usa, né? Nióbio tá aí pra dizer também. Assim, Exato, várias outras coisas. Exato. Tem essa diferenciação, durabilidade, necessidade, escassez, mas também tem muito a questão do desejo. Isso, né? A sociedade não funciona só nessa lógica, né? É que nem você falou, né? Poxa, mas você trocou um negócio de valor venal mesmo, monetário maior por algo menor, mas o valor sentimental valia mais, né? Então, até numa conversa que a gente teve, em outro episódio, que a gente estava tratando muito sobre isso, né? Poxa, mas eu cheguei lá no ponto de rota do encontro e troquei a minha galinha por um pacote de feijão. Tudo bem, uma
necessidade básica de ter algo diferente, né? Como é que eu colocava preço nisso, né? Então era mais por uma questão sentimental de necessidade mesmo. O valor era esse. O valor é esse? O valor era esse, né? Tem uma coisa que é bem curiosa, existe um tesouro que foi encontrado na Inglaterra, que é o tesouro de Staffordshire, ou Shire, enfim. Chique, o nome é chique. O tesouro de Enfim, mas ele é um tesouro bem interessante, porque ele é um tesouro mais ou menos do século VII, então mais ou menos do século VIII, mais ou menos de 700 e tanto, então já da Idade Média. E ele é um tesouro que só tem pedaços de armas. Ele não tem coisas de vestimenta e tal. Então, a gente não sabe exatamente porque ninguém anotou. A gente encontrou no meio de um campo os pedaços das coisas e, bom, enfim. Imagina-se que teve uma grande batalha. Quem ganhou a batalha pegou as coisas, tirou o que era valioso das espadas e deu as lâminas, porque lâmina também era valioso, né? Porque era difícil de fazer. Deu as lâminas para outras pessoas e usou. Só que o que é interessante, o que eu quero chegar nesse tesouro, que é fascinante? Ele é muito decorado, então tem punho de espada, tem esse tipo de peça com decoração. E daí você tem lá, por exemplo, algumas peças com vidro. E hoje pra gente vidro, qualquer coisa, né? Comprei um colar com vidro. A gente já fica tipo, você gastou dinheiro com vidro. Pode ser que tem vidro caro, mas assim, né? Sim. E só que naquela época, esse vidro que foi utilizado para fazer uma joia era um vidro romano, porque vidro era difícil de fazer naquele período. Pouca gente sabia como fazer vidro. Então você pegar um vidro e você reutilizava, já tinha muito isso de reutilização por causa do valor mesmo. Você reutilizava um vidro que tinha sido produzido 500 anos antes, 1000 anos antes, e transformava ele numa outra joia, porque o vidro é bonito e tal. E a gente pensa hoje, uma peça de vidro, a gente não dá tanto valor. Porque pra gente hoje é muito fácil de fazer, né? Então tem muito essa questão. Além disso, tem uma outra coisa nesse tesouro que é fantástico, que eles usam umas pedras vermelhinhas pra fazer detalhes também, né? De joia. E essa pedra vem do Sri Lanka. A gente sabe por causa da composição mineral da pedra, que eram pedras do Sri Lanka. Ou seja, de alguma forma, no ano 700, alguém trouxe pedras do Sri Lanka para a Inglaterra. O maluco resolveu atravessar ali e levar isso para lá. E como tem bastante, isso mostra pra gente que provavelmente era um comércio regular. E daí você vai conseguindo desvendar essas rotas comerciais. E é muito interessante ver isso porque eu acho que a gente imagina o passado como uma coisa muito fechada. Estática, né? Estática. Era muito estático. A visão é estática. É estática, né? A gente pensa, não. Como que se eu te falar, né? Tinham coisas do Sri Lanka na Inglaterra no ano 700. Parece que nem faz sentido na minha cabeça, né? Além disso, o outro comércio que todo mundo conhece mais famoso, das especiarias, né, dos temperos, a gente sabe que desde a Idade Média já tinha tempero que vinha da Ásia para a Europa. E isso acontecia, e a gente sabe por quê. Porque a gente encontrou vestígio de tempero em pote, porque a gente encontrou livro de receita falando de tempero. Isso antes das grandes navegações. Antes de 1500. Então o tempero já navegava, né? Por ali. Já desbravar isso... Não é legal? Muito interessante, porque é justamente isso que as pessoas se perguntam hoje, no mundo moderno. Poxa, como que conseguiram chegar nisso, né? Às vezes tem algumas perguntas, como que conseguiram montar isso, entender isso, produzir isso, né? Loucos por Varejo é história, gente. Então, assim, é importante trazer essa visão realmente. Tinha muita coisa artesanal, né? Que tinha muito valor também, né? Existia um valor muito grande, né? E a qualidade também, né? Sim, e as pessoas sabiam ver qualidade. Então, às vezes, você ia querer comprar um pote que veio de outra região, porque da outra região a qualidade era melhor. Sim. E daí você vai gastar mais nisso. E daí na sua cidade, porque as cidades tinham comércios, além das feiras que aconteciam, né? Essas feiras que vinham de vez em quando, as cidades, a maior parte das cidades tinha seus comércios fixos. E daí o comerciante ali, ele precisava pensar na logística para conseguir comprar aquelas coisas. Sim. E daí ele vai ter que ser amigo de outro. Enfim, e daí você vai montando toda uma rede de comércio. E tinha uma questão também interessante, que devia ser interessante: estoque. Ah, sim, isso é interessante também. Né? Porque, poxa, vamos lá, é um condimento, enfim, é um tecido, é algo novo que eu tô trazendo para comercializar. Compro muito, compro pouco. Vou vender ou não vou? Eu vou ficar com esse negócio parado aqui, eu não vou. Com esse negócio. Né? E daí a gente tem, por exemplo, daí já passando mais para frente, tô puxando exemplos de vários períodos só para... Mas a gente tem, por exemplo, quando você tem as grandes navegações e você tem o que a gente chama do colonialismo e o período em que você vai, especialmente por causa dos temperos e tudo mais, e as pessoas falam, viraram o mundo atrás de tempero, porque valia muito dinheiro, gente, não era por causa do tempero só em si, né? Mas a gente tem, por exemplo,
essa história é bem violenta, porque a gente sabe que o comércio antes, ele sempre tem alguma violência, mas era mais comum a troca. E a partir de 1500 você vai ter esse poderio militar, as pessoas chegando no lugar, colocando canhão e falando, vocês vão me vender isso barato e o problema é de vocês. Ou a então, força. Né? A força mesmo. Que daí já é menos comércio, né? Sim, e mais, sim, enfim. sim. Vai acontecer, por exemplo, os holandeses, eles são uma das potências, né? Que vão andar por aí. Portugal e Espanha acabam sendo os primeiros porque eles eram os lugares mais organizados, em grande medida também por conta do mundo árabe, que tinha dominado Portugal e Espanha por muito tempo. E os árabes tinham mais experiência em comércio e tal, né? Aquilo que eu falei era bem mais importante para lá, a Europa não era tão importante. E daí, eventualmente, a Holanda e a Inglaterra vão entrar na briga. E a Holanda vai lá para a Ásia, onde tinha pimenta do reino, que era uma das coisas que era muito valiosa. E eles trazem um monte de pimenta do reino, só que a Inglaterra consegue também trazer, tem guerra mesmo, e eles conseguem. E daí a Holanda tem muita pimenta do reino, isso vai baixar o preço. O que eles fazem? Eles queimam. Olha, eles destroem. Eles destroem o estoque para subir o preço. Para subir preço. Escassez. Escassez. Eles vão gerar uma escassez que não existia. Eventualmente não vai ter como mais manter isso, mas... E também aí você tem o domínio, né? A invasão da América pelos portugueses, pelos espanhóis. Eles vão também trazer... Os portugueses vão fazer muito isso através de muita violência, mas eles vão fazer muito isso de levar plantas de várias regiões, de um lado para o outro. E com isso eles vão produzir mais. E daí você vai eventualmente deixar de existir uma escassez. Pimenta hoje, você vai em qualquer lugar, você compra pimenta. Pimenta do reino é um negócio que... Né? Do reino é porque... Do Reino Unido? Não. Ah, tá. Não. Pimenta do reino é um nome que a gente usa em português. Eu não lembro por que é, mas não é do Reino Unido, não. Tá. Não, mas daí, eventualmente, a gente chama batata de inglês, o que faz zero sentido, porque a batata é daqui e não da Inglaterra. Só que os ingleses acabaram exportando muita batata. E consomem muito. Consomem muito. Inclusive, uma vez eu tava vendo um programa de culinária, eu gosto muito de comida. E daí era tipo, a gente vai ensinar uma receita típica da Irlanda. Eu falei, ai, que legal, uma receita típica da Irlanda, coisa nova. Purê de batata. Eu falei... Tchau. Como assim, gente? Isso eu sei fazer. Mas é isso. Muita coisa que a gente come hoje em dia no mundo todo vem da América, né? Então a gente tem amendoim, tomate, batata, milho, cacau, pimenta. A pimenta em si, não a pimenta do reino, mas as pimentas. Sim. Todas as pimentas são daqui. Ah, é? Ó, pessoal, tá vendo? Pimenta é Pimenta é uma coisa daqui, que os portugueses levaram pra Índia, e daí os indianos também se produzem muito lá e tal. Sim. Mas pimenta e pimentões vem daqui. Outra coisa que é daqui é a baunilha. Olha isso. Que daí a baunilha de Madagascar fica famosa, mas as baunilhas são originalmente daqui. Olha isso. Baunilha, cacau, enfim. Às vezes eu me pergunto o que as pessoas comiam. Não, brincadeira. Tem várias outras coisas incríveis para comer em outros lugares. Mas é interessante porque isso, o comércio dos temperos vai ser muito importante quando tem uma escassez e tal. E eventualmente, quando se perde um tanto do poder aquisitivo, vai se migrar para outros tipos de comércio. Daí os tecidos são interessantes, porque a Inglaterra vai para a Índia. Vai aprender técnicas de tecido. E por que a Inglaterra faz a Revolução Industrial? Quer dizer, isso não é o único motivo, né? Sim. Um dos motivos da Revolução Industrial é porque você tinha o tear. A Revolução Industrial surge toda por causa do tecido. Você tinha os teares, e as pessoas, né, era um trabalho bem manual ali de se fazer, e começa na Inglaterra, algumas pessoas começam a desenvolver novos tipos de teares. Isso para ganhar eficiência? Para ganhar eficiência, para produzir mais tecido. Só que aí tem um ponto que é importante na Revolução Industrial, que a Inglaterra tinha muitos escravizados. Isso é bem importante. Como a Inglaterra tinha muitos escravos e tinha um lugar, que era os Estados Unidos, onde eles conseguiam explorar essa mão de obra e produzir algodão, que é uma planta que cresce rápido, é mais rápido produzir algodão do que lã, que era o que eles produziam antes, e do que linho também. O linho era a fibra mais comum na Europa até então. Então produzir algodão é fácil e barato para eles porque eles estão matando um monte de gente no processo, né? Eles estão usando mão de obra escrava. Então eles conseguem ter muito algodão e com isso ter uma indústria de tecido muito rápida. As primeiras máquinas da Revolução Industrial são todas baseadas em tecido. E daí eles vão lá na Índia e aprendem as técnicas de estampa, e daí você vai ter toda uma produção de estampa. Tinha um tecido que era muito famoso na época, que era o chintz, que no Brasil a gente chama de chita, e que hoje é muito barato, e que na época era caro. E chega a haver proibições, tanto na Inglaterra quanto na França, das pessoas comprarem tecido que não fosse produzido na Inglaterra ou na França. Justamente porque para quebrar a Índia e
produção ser só daqui. Tem também daí toda uma outra coisa de que... É uma disputa muito louca, né? Muito louca, não é? Interessante. E tem uma coisa também que as elites se diferenciavam muito pelos tecidos e pelas roupas que elas usavam. E a chita é um tecido que é estampado e colorido e que era mais acessível para todo mundo, de algodão. E daí as pessoas ricas ficam bravas, porque elas não querem que todo mundo possa usar uma coisa que só elas podem usar. Exclusividade, né? Isso. E daí existem leis, isso existe desde a Idade Média, mas a gente tem várias nesse período, a gente na Revolução Industrial, leis suntuárias, ou seja, leis do que quem que pode vestir o quê. Distinção mesmo. Distinção na lei, assim. Então, se você não é nobre, você não pode usar seda. Se você não é nobre, você não pode usar tal cor. E isso também, de novo, é uma criação de uma escassez artificial, porque não é que eventualmente alguém não poderia, não, é porque tá na lei que você não pode. Inclusive, isso é uma reclamação constante dos portugueses sobre o Brasil, porque a gente não respeitava as leis de vestimenta. Tinha que seguir as ordens, sim. A gente vestia o que a gente queria. E os índios não vestiam nada? Vestiam também, porque a partir do momento... Isso é interessante, a partir do momento... Porque tem essa visão, né? Essa visão parece que a gente falou, né? Essa questão de visão muito limitada. Muito limitada. Porque é o jeito que a gente aprende também. Isso é uma coisa bem cultural, rápida, né? assim. Não só cultural, é um projeto de governo, né? Eu brinco, me pergunto pra que eu estudei história, eu falo que é claramente para dominar o mundo. Porque quando a gente imagina o passado de um jeito, a gente pensa o nosso presente de um jeito parecido também. Porque já tá nessa guia. Isso, né, que isso é um projeto de governo também. Não de governo do político A ou B. Mas então, parece besta, mas quando tem uma discussão no MEC sobre o que vai ser ensinado em história nas escolas, a gente está tendo uma disputa de futuro mesmo, de o que a gente quer que as nossas crianças saibam, né? Então, quando os portugueses chegam aqui, os povos indígenas daqui, eles são muito bons em se adaptar, eles são muito, muito eficientes em se adaptar e em sobreviver. Tanto que existem povos indígenas até hoje. Então eles vão, uma grande parte dos povos indígenas, eles vão criar estratégias de sobrevivência, e parte dessas estratégias de sobrevivência, porque é muito violenta a conquista, né? Só pra você ter uma noção rápida, era comum, existiam as missões, né? Que os padres fundavam. E daí os padres iam com soldados pro interior e falavam, olha, você tem a opção de descer pra missão ou a gente mata todo mundo. E daí as pessoas desciam pra missão, então, mas não era bem uma opção, né? E daí esses indígenas, pessoas como qualquer outro, muito inteligentes, muitos deles vão começar a perceber que eles precisam se adaptar ao mundo português para fazer funcionar. Então, eu estava vendo uma pesquisa que em 1700 no Brasil, você tem, a maior parte dos deputados na cidade são indígenas. Olha isso. Eles começaram a se desenvolver justamente para poder participar das decisões. Eles entendem que aquilo ali vai precisar para sobrevivência. Uma das questões daí, nossa, eu fui bem longe nisso, mas uma das questões... Não, é legal, porque a gente conecta, né? Não é interessante? É muito legal. E uma das questões é porque a Constituição, as leis brasileiras, até a última Constituição de 1888, até a última Constituição, estava na lei brasileira que o objetivo do governo brasileiro era aculturar os povos indígenas. Olha que interessante, hein? Por isso que eu falo que é tão muito novo, incrível, né? Eles terem sobrevivido. É tão forte deles terem sobrevivido. Assim, essa mudança desse conceito é nova. É novo. Então, imagina que até 30 anos atrás, o objetivo do governo era fazer você não ser indígena, era fazer você não ter sua cultura. Então, é óbvio que as pessoas, para sobreviver, muitas vezes iam, não, então, você é indígena, adaptar, você fala, não sou, você se adapta, você, enfim. Ou você tem, então, uma questão de esconder a cultura mesmo. Com certeza. Né? E daí, por isso que a gente perdeu muita coisa também, porque existia um projeto de governo para as pessoas não serem indígenas, e daí a roupa, claro, todo mundo... Era mais fácil, tanto os indígenas quanto os negros que vieram escravizados, mas que vão... Muita gente fala, mas daí tal pessoa... era escravizado e daí conseguiu a liberdade e daí comprou outro escravo, tá vendo? Mas é porque era o jeito de você ser respeitado na sociedade. Era o sistema, né? O sistema te empurrava para você fazer isso, né? É muito difícil colocar a culpa no individual, né? A gente tem que pensar na sociedade, assim. Então, o comércio de tecido no Brasil, e daí é muito interessante, porque algumas das rotas de tecido, então Portugal dominava muitas pequenas cidades. Portugal, diferente de outras nações, o Brasil é uma exceção, mas em África e na Ásia, Portugal costumava ter portos comerciais, né? Tem violência aí também, tal, mas assim, tinham portos comerciais. Então você tem, por exemplo, Goa, que fica hoje na China, né? E que as pessoas ainda falam algum português e tal. Então eles traziam tecidos de lá para Portugal. Só que dependendo da rota de navio, etc., algumas vezes eles paravam aqui antes. E daí tem reclamação de portugueses dizendo que os brasileiros compraram todos os melhores tecidos antes de chegar em Portugal. O brasileiro é bom, né? Chegava aqui... Peguei quentinho, né? E eles reclamavam também que a gente... Por exemplo, era proibido usar seda se você não fosse nobre. E daí no Brasil um monte de gente que não era nobre usava seda. Aí com seda, tá. E daí, chegou a seda bonita, comprei, por que não?
E daí você tem um comércio grande de tecido aqui. Outra coisa interessante de lembrar é que Portugal proibia manufaturas no Brasil. Então era proibido fazer tecido no Brasil. Porque era também, de novo, o monopólio do governo português. Porque até para eles terem o controle e o domínio disso, né? Isso, e daí se todo o tecido que você pode comprar aqui só pode ser vendido por Portugal, e acaba que você nem desenvolve aqui o próprio, né, aqui. Então, assim, tecido era proibido de ser feito no Brasil, livro era proibido de ser feito no Brasil. Então, às vezes, a gente olha para os nossos irmãos aqui da América Latina e pensa, pô, Buenos Aires tem faculdade muito antes da gente. Tem, porque os espanhóis não proibiam eles de ter livro, tecido e etc. Sim. E a gente tinha essa proibição. Era permitido fazer tecido grosseiro, para fazer saco, para exportar coisa e tal, mas tecido só vinha de fora. Mas, então tem esse lado horrível, né? Muitas vezes o pessoal fala, mas a industrialização no Brasil e tal. Eu falo, pois é, mas aqui... A gente tinha as limitações. A gente tinha muitas limitações pela lei. Se alguém pegasse você fazendo um negócio desse, você podia ser condenado, você podia ser morto. Até morto, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo a gente tem esse comércio muito interessante. Então, pô, hoje se eu falo chita, né, um vestido de chita é uma coisa pobre, né, uma coisa... E ela é muito colorida, muito comum. E muito colorida, né, uma coisa de festa junina. Né? Chita muito me lembra festa junina. Ela é muito colorida, só que numa época em que cor era caro, chita era caro, porque era difícil fazer chita. Só algumas camadas da sociedade tinham acesso a isso. Né? Então... Mas a gente vê também, olha, por outra coisa, mas a gente tem algumas imagens de 1700 e tal no Brasil que mostra que todas as camadas da sociedade usavam cores. Por quê? Mesmo as pessoas escravizadas, você queria ser bonito, você tem um senso estético, né? Então as pessoas iam, muitas vezes, reaproveitando o tecido que sobrou, ou que coisa e tal. Isso que eu ia chegar, né? No retalho, né? Isso, daí você vai reaproveitando e refazendo as coisas. Mas, então é interessante ver que estudar o comércio é estudar muitas outras camadas da sociedade, né? Não, é interessantíssimo. Bom, pessoal, o tempo se estoura, né? A nossa produção aqui já está nos alertando. E se a gente realmente entrar a gente faz uma série sobre isso, né? Com certeza, dá pra falar de muita coisa. Eu pincelei várias coisas. A gente tentou correr e conectar até pra trazer um pouco do atual versus a história, um pouco desse... Mas a história é muito longa, tem muita coisa sobre isso. A gente chegou no Brasil. Olha só. E a gente viu como é interessante como algumas práticas comerciais se mantêm, e como os seres humanos sempre quiseram trocar coisas, né? O comércio parece que é uma coisa... O câmbio sempre existiu. Sempre existiu. Ele foi depois monopolizando, foi se criando camadas e concorrências, mas sempre existiu o câmbio. Gente, Tupá, muito obrigada. Eu que agradeço aí pelo seu tempo, disponibilidade de vir bater esse papo super gostoso. Espero que você volte de novo pra gente dar sequência nessa história. Falar mais de história do comércio. E agradeço você que assistiu aí com a gente esse episódio. Espero que tenha gostado. Dá uma visitadazinha lá no canal da Tupá, tá? Tupá no Tempo, né? Uma Tupá no Tempo. Uma Tupá no Tempo. Então, todas as plataformas. Tem, todos os lugares. Dá uma olhadinha lá. É um projeto também aí junto da casa aqui também, e super legal. E vamos ter mais episódios sobre histórias aí, pra vocês compreenderem por que o comércio hoje é assim, o varejo hoje é assim, as pessoas trabalham, monetizam, a economia gira dessa forma, trazer conhecimento. Uma coisa interessante também é pensar que quem trabalha com varejo tem consciência da dificuldade de pensar logística, pensar estoque, pensar e ver que isso sempre foi uma questão, né? Exatamente isso. E trazer um pouco disso que a gente trouxe, né? Por que existe taxa? Por que existe infraestrutura? Por que logística? Então, olha a história trazendo o porquê que hoje se movimenta dessa forma. Então, nosso muito obrigado pela audiência de vocês. Curta, comente, compartilhe. É importante para a gente trazer mais informação. Comentário de vocês. Se tiver mais algum assunto interessante sobre história, coloca ali. Eu vou com certeza chamar a Tupá para a gente dar uma olhada e trazer informações para vocês. Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente.